tarde a todos, então, vamos dar início aqui, então, a mais uma formação desse ciclo de formação que o Najup Luiza Maim tem feito nesse período, que a gente já começou desde o período passado, nesse período remoto, né, aproveitar um pouco, como a gente estava falando aqui antes de começar, essa possibilidade de se reunir um pouco, mesmo que com as limitações da distância, mas poder juntar pessoas que nem sempre poderiam estar presentes para compartilhar conhecimento e vivências de luta, né? Então, hoje a nossa formação é sobre luta terra e território, e nós vamos ter aqui presente 3 convidados muito especiais. Primeiro, o Luiz Henrique Eloy Terena, que é advogado e antropólogo indígena, doutor pelo Museu Nacional da UFRJ e pós-doutor pela École de Hautes Études em Ciências Sociais, perdão pelo meu francês, e coordenador jurídico da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, a APIB. Nós também temos a militante Marina dos Santos, militante desde 1989 e hoje dirigente nacional do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, MST, graduada em Serviço Social pela UFRJ e mestre com dissertação sobre a Declaração dos Direitos Campesinos. E nós temos também Marco Antônio Cardoso, morador de Brumadinho, com bacharel em Direito pela FND, UFRJ, e é advogado popular atuante em Brumadinho. Bem-vindos. Então, a gente começa essa primeira parte da formação com uma exposição oral a gente tem dado 20 minutos para cada um. Como a gente não determinou previamente quem vai começar, alguém gostaria de iniciar a fala? Pessoal, então eu vou aqui me voluntariar para ser o primeiro, porque eu acho que eu tenho muito menos experiência do que os demais convidados, então eu prefiro começar. Fica à vontade, Marco, o tempo é todo seu. Bom, então, boa tarde, né, a todos, boa tarde a todas. Agradecer pelo convite, né, agradecer a professora Mariana, agradecer o Vitor, que me fez esse convite diretamente, mas agradecer toda a equipe do Najup. Agradeço bastante. Prazer estar aqui, né? Também prazer encontrar com os demais convidados aqui hoje. Acho que é a primeira vez que eu estou no espaço com os demais convidados, mas, claro, já os conheço, enfim, de ouvir falar, de outros espaços que eu pude assistir, enfim, que eu pude ouvir comentar. Então, prazer conhecê-los. Bom, meu nome é Marco Antônio, eu sou morador aqui de Brumadinho, sou natural de Brumadinho, estudei Direito na FND, né, também morei no Rio. É muito bom, né, estar de volta, né, ao UFRJ, mesmo que seja à distância, né, então, assim, um prazer estar aqui hoje. Eu também sou filiado à Unidade Popular, né, sou membro da Unidade Popular, partido político, né, de esquerda, e eu sou advogado popular. Tenho pouquíssimo tempo, eu tenho meu registro na OAB desde março, então um pouco do que eu vou falar aqui da minha experiência, que eu acho que é o que eu fui provocado a falar, eu vou falar um pouquinho desses últimos, basicamente, 6 meses aí de atuação aqui em Brumadinho. Que apesar de ser pouco, tem muita coisa, enfim, já tem muita luta aqui em Brumadinho, vocês devem imaginar. Então, assim, para começar, queria contextualizar um pouquinho, né, o pessoal que é de fora, o pessoal que não veio a Brumadinho. Brumadinho, infelizmente, ficou conhecida, né, pelo crime da Vale em 2019. É um território bastante antigo, né? A gente tem aqui uma comunidade chamada Piedade do Paraupeba, que é o terceiro povoado mais antigo de Minas Gerais. Data de 1713, né? A gente tem lá uma igreja do período barroco de 1713, então é um município
com uma grande extensão territorial. A sede, né, que é a parte urbana, é mais recente, mas a gente tem um território bem grande, a maior município da região metropolitana de Belo Horizonte, né, em termos territoriais, e tem essa ocupação aí que remonta aos primórdios aqui de Minas Gerais. É um território bastante montanhoso, né, como vocês devem imaginar, e também é um território de muita disputa, como vocês também devem poder imaginar. Os territórios montanhosos aqui em Minas, né, onde você tem onde você tem montanha, né, nos cumes, nas partes mais altas, é onde você também tem minério de ferro. Então a gente já teve exploração aqui de ouro, de diamante, mas desde a década de 1940, pelo menos a gente tem uma intensa exploração de minério de ferro, né, uma atividade intensa de exploração desse recurso natural. A gente tem, Brumadinho é um dos 10 municípios, ou pelo menos era até há pouco tempo, um dos 10 maiores municípios em termos de produção dessa commodity, né, dessa matéria-prima, um dos 10 maiores de Minas Gerais, né, aqui do estado de Minas Gerais, de onde eu estou falando. Mas Brumadinho, onde há minério, nos pontos mais altos também há muitos outros recursos naturais, principalmente água. Então, Brumadinho também é um território rico em recursos hídricos. Inclusive, Brumadinho é responsável por grande parte do abastecimento da região metropolitana de Belo Horizonte, né? É uma das maiores aí do Brasil, né? Quase 4 milhões de habitantes. Então, boa parte da água sai de Brumadinho. Então, boa parte da água desses recursos, né, hídricos, e a gente agora vive um momento de crise hídrica, né, no Brasil inteiro. Então, a gente tem no mesmo território, né, essa disputa entre uma atividade de exploração mineral, que é uma atividade que é a atividade que mais degrada o meio ambiente, atividade que é mais difícil de se recuperar, que delonga mais tempo para se recuperar. No mesmo território, no mesmo lugar, você também tem essa riqueza em termos de recursos hídricos, que abastece essa população de milhões de habitantes aqui da região. E você também tem em Brumadinho muitas comunidades tradicionais, né? Para quem não sabe, Brumadinho tem 4 comunidades quilombolas, comunidade de Sapé, Marinhos, Rodrigues e Ribeirão, sem contar outras 3 em processo de reconhecimento também, e uma série de outras comunidades, né, de territórios dentro, né, desse território maior, com modos de vida muito distintos, né, dos modos de vida da região metropolitana, apesar de estar na região metropolitana de Belo Horizonte, mas com modos de vida bastante distintos. Também há um assentamento, né, assentamento Pastorinhas, um assentamento do MST de residência aqui, que acabou de completar agora em 2021 20 anos de ocupação. Então você tem esse território, Brumadinho é esse território de constante disputa, né? De um lado esse projeto econômico, financeiro, de exploração dos recursos minerais, né, de minério de ferro. Você tem aqui, além da Vale explorando minério, a gente também tem aqui a Valorec, uma empresa francesa, e outras 6 mineradoras, somente no município de Brumadinho, fora os nossos vizinhos aqui, são pelo menos aí algumas dezenas de empresas no nosso território próximo. E de outro lado, você tem também as comunidades tradicionais resistindo aqui há 300 anos, atividade de agricultura familiar, né, pequenos produtores, produção artesanal de cachaça, geleia, leite, e atividade do turismo também aqui em Brumadinho, né? Brumadinho, além da igreja barroca, né, de igrejas barrocas, também tem aqui no território montanhas, cachoeiras, né, esse turismo mais natural, e por fim também o Instituto Inhotim,
que é considerado o maior museu de arte contemporânea a céu aberto, também fica aqui no nosso território. Então, você tem esse território com essa disputa econômica, né, que é uma disputa basicamente entre o capital e os povos, né, que aqui vivem. Após o crime da Vale, isso tudo fica muito mais acirrado, né, essa disputa ela fica ainda mais acirrada, e o cenário que a gente tem nos últimos 2 anos, ele é basicamente de ameaça de novos rompimentos de barragem. Então, por mais que possa parecer difícil de imaginar, né, para quem está fora, depois de tudo que aconteceu, um território que está muito longe de se recuperar ainda, que nem sequer começou a reparação aqui, muito pelo contrário, né, as violações seguem. A gente tem a possibilidade de rompimento de outras, pelo menos 4 barragens no nosso território. Então, a gente tem esse terror de barragem, né? As mineradoras, no cenário no qual as mineradoras se aproveitam de um cenário de trauma, que as pessoas estão traumatizadas pelos eventos que já ocorreram há muito pouco tempo atrás, para provocar remoções forçadas que atendem os seus próprios interesses, né? Então, se as mineradoras querem ali minerar no espaço, que há uma comunidade tradicional, que há uma comunidade que está ali fixada há bastante tempo, primeiro elas fazem esse terror, né? Elas vêm fazendo, né, essa prática desse terror de barragens, e as pessoas com medo, muitas vezes, acabam vendendo, né, os seus imóveis, acabam se deslocando para outros espaços, mesmo ao custo da sua, né, da perda da sua identidade, né, da sua, enfim, de acabar vivendo o resto da sua vida sem aquelas raízes, né, que a pessoa tinha, e com muita tristeza, né, certamente. Então, a gente tem esse cenário aqui hoje, a gente tem o cenário de um acordo que foi fechado entre a Vale e o governo do estado de Minas, né, o governo estadual, o governo Zema, um acordo que foi fechado com a participação das instituições de justiça, do Ministério Público Estadual, do Ministério Público Federal, da Defensoria Pública Estadual e da Defensoria Pública da União, e com o apoio, né, do Tribunal de Justiça. Acho que daria, né, para só ficar falando aqui sobre as violações que a gente tem nesse acordo, mas eu vou tentar resumir, colocar alguma delas, né? Primeiro que o próprio Tribunal de Justiça não seria, né, o acordo ele foi fechado, né, o acordo de mediação fechado no Tribunal de Justiça, na segunda instância, no CEJUSC, né, no Centro de Conciliação e Mediação, e ele, por conexão, ele uniu as 3 ações civis públicas, né, principais, e ele acabou servindo como sentença para a maior parte dos pedidos, né, que foram feitos nessas ações civis públicas que foram ajuizadas desde 25 de janeiro de 2019 para cá, né, desde esses 2 anos e 8 meses, né, que a gente vai completar amanhã. E há essa discussão, né, não seria o responsável, não deveria ter sido responsável por fechar esse acordo nessa instância, então uma questão de competência, e o acordo é fechado, né, essa para a gente é principal, para a gente que é de Brumadinho, que é morador daqui, que foi atingido de alguma forma por essa tragédia-crime, a principal violação é a falta de participação dos atingidos, né? Se fecha um acordo de reparação socioambiental e socioeconômica sem a participação dos principais atores ali atingidos, sem ouvir as comunidades tradicionais, violando esse direito que todas têm, né, da participação prévia, livre e informada. Então, acordo de reparação que não ouviu nenhum atingido, que não se reuniu com nenhum atingido. Então, o Tribunal de Justiça fecha esse acordo com a Vale às instituições de justiça
e os representantes do governo do estado de Minas Gerais, sem a participação de nenhum atingido. E esse acordo tem uma série de obras ali que não são vinculadas, inclusive, ao território, obras que são, inclusive, que beneficiam as próprias mineradoras, a própria Vale. Então, a Vale é condenada, entre aspas, né, se coloca, né, na mediação responsável por pagar esse valor, que é o teto global de 37 bilhões, né, que é vendido aí como o maior acordo da história do Brasil já feito, 37 bilhões, mas que é um valor, né, diga-se, representa 30% a menos do que os estudos indicavam que seria responsável, e com diversas obras ali incluídas que vão trazer retornos para esse mesmo poder, né, financeiro, esse mesmo projeto que causou toda essa violação, essa devastação aqui em Brumadinho. Esse é o cenário que a gente tem aqui, basicamente, né, cenário de violação, de uma reparação que não acontece, apesar, né, muito diferente da propaganda da própria mineradora Vale, né, que muitas vezes coloca que a reparação tem acontecido, mas as comunidades não têm sido reparadas. Esse acordo é um acordo extremamente grave e que vai gerar certamente precedente para outros casos. Mariana, apesar de ter sido antes, né, e o caso envolver uma certa complexidade a mais do que Brumadinho, por envolver, por exemplo, dois estados, né, Minas Gerais e Espírito Santo, eles agora, nesse exato momento, né, estão discutindo um acordo muito similar e, ao que tudo indica, também sem a participação dos atingidos. Mas, bom, colocado um pouquinho esse cenário de Brumadinho, eu queria falar aí rapidamente para caminhar para a conclusão de três momentos, três casos aqui que eu tive essa atuação enquanto advogado e enquanto advogado popular, e aí depois, enfim, deixo também vou falar rapidamente, depois abro aí se alguém tiver alguma questão, alguma dúvida, mas ressalto que, mais uma vez, né, tenho muito pouca experiência, apesar dos desafios serem muito grandes, a gente aprende aqui no dia a dia, na marra, né, porque essas violações elas são inaceitáveis e a nossa formação ela tem, né, um significado, né, ela pode ajudar, ela ajuda. Então eu vou colocar um pouquinho desses três casos que eu tive junto, né, organizando juridicamente, né, as teses, mas também em diálogo com as comunidades atingidas, para que elas possam, né, através dessa informação, né, através dessa consciência dos direitos violados, possam se auto-organizar e se fortalecer nessa luta contra todas essas violações que eu resumidamente coloquei aqui. Então, o primeiro é uma apelação, né, que nós fizemos no âmbito do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Essa é uma apelação justamente contra a decisão que homologa, né, o acordo firmado entre a Vale e o governo do Estado de Minas Gerais, o governo Romeu Zema, e nós ingressamos justamente porque pedindo essa suspensão dessa homologação enquanto não houvesse a garantia desses direitos fundamentais de consulta prévia, livre, informada, por exemplo. Então, basicamente, né, um grupo de atingidos, aqui a gente se organiza num fórum, existe um fórum de atingidos e atingidas pelo crime da Vale aqui em Brumadinho, que é um fórum que reúne atingidos e atingidas de diversas comunidades aqui no território, não só de Brumadinho, né, mas também de outros municípios da bacia do Rio Paraopeba, né, são dezenas de municípios atingidos pelo crime da Vale, e basicamente o trabalho foi conversar com as comunidades, né, a gente se reunir, fazer várias reuniões,
maior parte virtuais, né, devido à pandemia, mas tomando os cuidados conseguimos fazer algumas também presenciais, junto com, não só eu, né, outros advogados também ligados à RENAP, né, a Rede Nacional de Advogados e Advogadas Populares, e também os advogados ligados à Arquidiocese de Belo Horizonte. Nós trabalhamos aqui junto com o Dom Vicente, né, bispo auxiliar da Arquidiocese de Belo Horizonte. Então, nós conseguimos juntar esse grupo e criar essas rodas de diálogo, de conversa com as comunidades, para falar um pouquinho sobre o acordo, explicar por que o acordo representava um grande retrocesso, apesar de um valor, eventualmente, que podia parecer grande, mas que representava um grande retrocesso, explicar o porquê, explicar quais eram os caminhos e, a partir disso, nós decidimos ingressar com essa ação, com esse recurso, né, de apelação no Tribunal de Justiça, que junto com uma DPF que foi protocolada no Supremo, foram os dois únicos, digamos assim, instrumentos, né, mecanismos jurídicos que foram utilizados contra esse acordo fechado entre a Vale e o governo do Estado. Bom, como vocês devem imaginar, o acordo ele não foi admitido, né, pelo Tribunal de Justiça, porque mesmo a gente teve que ajuizar, interpor a ação no mesmo tribunal que fez esse acordo, então ele não foi aceito. No entanto, resistimos, né, tentamos resistir a esse acordo de alguma forma. Um outro caso é um caso de uma denúncia que nós fizemos aqui contra a mineradora MIB, que é uma mineradora vizinha à Vale, uma mineradora que fica no Córrego do Feijão, essa comunidade na qual a mina da Vale está localizada, né, no qual a barragem estava localizada, e os moradores fizeram uma denúncia à imprensa de que essa mineradora estaria, mesmo, né, após tudo que aconteceu aqui em Brumadinho, tudo que vem acontecendo, ela estaria minerando de uma forma irregular e provocando a contaminação de um trecho d'água lá nessa comunidade do Córrego do Feijão. Então, aí mais uma vez nos reunimos, né, o fórum, junto com os moradores, para tentar entender o que estava acontecendo, para tentar colocar um pouco de quais eram as obrigações da empresa, de quais eram os direitos daquela comunidade, e decidimos entrar, né, junto aí a comunidade com uma denúncia, né, acionamos o Ministério Público e depois disso tivemos a empresa sendo multada, uma multa grande, milionária, e esse, né, e como exemplo, né, esse fortalecimento da comunidade que passou dali em diante a ficar mais vigilante, mais atenta a essas violações que continuam acontecendo aqui em Brumadinho. E aí, por fim, o caso, um mandato de segurança que nós impetramos junto contra a Fundação Estadual do Meio Ambiente aqui de Minas Gerais, porque dentro do acordo firmado há um plano de recuperação ambiental que estava sendo construído que serviria de base para essa reparação aqui em Brumadinho. Esse plano estava sendo feito por uma empresa, uma consultoria internacional chamada Arcades, e assim como o acordo também vinha sendo feito sem a participação nem mesmo informada dos atingidos nas principais né, atores, né, atingidos por esse crime. Então, solicitamos, né, junto às comunidades, as comunidades solicitaram junto à Arquidiocese de Belo Horizonte, a Igreja Católica, acesso a esse plano através de 2 ofícios. Esses ofícios embasamos na Lei de Acesso à Informação. Todos foram negados. O Estado, que junto com a Arcades, com essa empresa, com essa consultoria internacional, estava construindo, eles negaram, né, não nos responderam, resistiram, e nós decidimos, então,
entrar com uma ação, né, com mandado de segurança aqui em Brumadinho, para que a empresa fosse obrigada, né, condenada a fornecer esse plano de recuperação da bacia do Paraopeba, que seria esse plano de recuperação de todos os territórios atingidos pelo crime da Vale aqui em Brumadinho em 2019. Curiosamente, nesse caso, cerca de 3 semanas depois que nós ajuizamos o mandado de segurança, o governo de Minas decidiu divulgar, por livre e espontânea vontade, digamos assim, esse plano parcial no site do próprio governo. Então, agora, de fato, para concluir, para passar a palavra para os demais convidados, que eu estou muito empolgado também para ouvi-los, eu organizei aqui um pouco essa atuação, né, digamos, jurídica, política, popular, aqui em Brumadinho, da seguinte maneira, né? Eu acho que no caso da apelação contra o acordo fechado entre a Vale e o governo do Estado, nós usamos aí o direito como uma espécie de resistência, também uma espécie de denúncia, apesar da gente ter poucas esperanças, né, de que o recurso fosse admitido pelo mesmo tribunal que tinha fechado com a Vale e o governo esse acordo. No caso da mineradora MIB, vizinha Vale, nós também, né, também entendo que foi o direito aí sendo utilizado como denúncia e mobilização da opinião pública, que acabou fazendo com que as instituições de justiça tivessem mais cuidado com essa denúncia e agissem de fato. E no caso do mandato de segurança, também uma sensibilização da opinião pública e uma espécie de pressão aí também, uma vez que essas ações com base na lei de acesso à informação, a maior parte delas são deferidas, então possivelmente o governo ficou com algum receio de que fosse condenado e decidiu, pelo menos na minha avaliação, fazer divulgação desse plano de recuperação. Mas em todos os casos, o principal, né, digamos que o direito sendo usado ali como uma ferramenta para aumentar a consciência das pessoas, dos atingidos, das comunidades, para uma auto-organização mais forte diante de todas essas violações que a gente vive aqui, principalmente nos últimos 2 anos e 8 meses, e que, como eu falei, né, desse território em disputa, dessa disputa que ficou ainda mais acirrada, mesmo depois do crime da Vale aqui em Brumadinho. Então é isso, agradeço bastante, desculpa passar um pouquinho dos 20 minutos, e fico aí aberto para qualquer questionamento. Muito obrigada, Marco, foi ótimo te ouvir. E agora a gente passa a palavra para você. Aqui. Muito obrigada. A palavra está contigo, Luiz. Ok. Gente, então, boa tarde a todos e a todas, e agradecer a professora Mariana Trotto por ter feito o convite e cumprimentar todos os integrantes, né, do NAJUP. É um prazer estar aqui com vocês. Bom, eu já fui apresentado, eu sou advogado indígena, sou do povo Terena, de Mato Grosso do Sul. Minha terra indígena é a terra indígena Tonaipeg, que fica localizada já na região sul-mato-grossense, né? E já tem um tempo que eu tenho atuado, comecei minha atuação aqui em Mato Grosso do Sul inicialmente, como advogado da nossa organização, chamado Conselho do Povo Terena, que é uma organização tradicional, formada, né, pelos caciques e lideranças que estão nas retomadas, né, de terras, e também pelo Conselho da Atiguaçu Kaiowá Guarani,
que é a organização tradicional do povo Kaiowá-Guarani, também aqui de Mato Grosso do Sul. Conheci a Mariana Trota no Rio de Janeiro, né, por conta das atividades. No tempo que eu fiquei morando no Rio, fiz meu doutorado no Museu Nacional. Foi a época também que dividimos muitas atividades, né, tanto na Faculdade Nacional de Direito, mas também na PUC, né, do Rio de Janeiro. E atualmente eu sou coordenador jurídico da APIB, que é a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, que agora está contando com um grupo, né, de advogados e advogadas indígenas. E também estamos construindo um departamento jurídico no âmbito da COIAB, que é a Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira. Também formado por advogados e advogadas indígenas. A esse campo, né, ainda de trabalho, a gente está chamando de advocacia indígena, né, a partir dessa prática de instrumentalização do direito, né, mas alinhada às orientações políticas do movimento indígena, né, das nossas lideranças. Desde quando, ainda em Mato Grosso do Sul, diante dos intensos conflitos, né, Mato Grosso do Sul é o estado que concentra a segunda maior população indígena, né, do país, ficando apenas atrás do estado do Amazonas, e concentra um número muito grande de conflitos fundiários, né, notadamente por conta das mobilizações territoriais que são engendradas pelas próprias comunidades, né, que são os movimentos de retomada, que é esse processo de ocupação mesmo de áreas, né, tendo em vista a ausência do Estado na conclusão da demarcação de seus territórios. Então, a partir do momento que as comunidades rompem, né, com a cerca da fazenda, né, do agronegócio, elas ocupam, né, seus territórios, e isso vai desaguar no judiciário, além de ser um contexto de extrema violação à vida, né? Um estado concentra um número muito grande de assassinatos de lideranças indígenas, violências de ordens sociais, né? Como não acesso à educação, à saúde, à água potável, e a própria discussão da posse, né? Territorial, que vai acabar ali acabar desaguando no judiciário. Uma das questões que eu assumi desde quando eu comecei a advogar foi a questão do protagonismo indígena, da legitimidade das comunidades, das organizações indígenas de defenderem seus direitos. Isso porque, tradicionalmente, a defesa, né, das comunidades indígenas sempre foi feita pela Procuradoria Especializada da FUNAI, e também cabia ao próprio Ministério Público Federal fazer a defesa, né? Então, eu sempre defendia que nas ações possessórias ou nas declaratórias de domínio, o Ministério Público não tinha papel de custos legis, né? Mas como verdadeiro defensor, né? Porque na dicção do artigo 129 da Constituição, cabe a ele, né, a defesa dos direitos e interesses das populações indígenas. Mas dependendo do procurador ou da procuradora que está oficiando perante aquele juízo, nós às vezes nos deparávamos, ora com um procurador mais defensivo, ora não, né? Um procurador mais legalista, vamos dizer assim. E o mesmo se aplicava à FUNAI. Tinha casos em que o juiz determinava o cumprimento de determinada obediência à Constituição, como, por exemplo, determinar que a FUNAI demarcasse
determinada terra indígena em determinado prazo. E a FUNAI recorria da decisão. Então, nós vimos que ali, em certos casos, tinha-se um conflito de interesses entre a própria FUNAI, que era, no caso, representado pela Procuradoria, e a comunidade. E o mesmo se aplicava à União. A União que sempre faz litisconsórcio passivo necessário, porque terra indígena é bem da União, e você sempre via uma União sempre inerte, né? Como se o interesse que estivesse em jogo não fosse interesse público, né, federal. Então, isso é uma coisa que sempre me chamou a atenção, e como resposta, nós procuramos construir um caminho no judiciário de garantir a legitimidade. Isso porque também no judiciário existe um resquício muito grande da tutela que perdurou até 1988, né, em relação aos povos indígenas, que não podiam se fazer representar por si próprio, né, perante o judiciário, sempre dependendo do órgão tutelar, que no caso era a FUNAI, e de sua representação jurídica. E ainda tem magistrados, né, que foram, inclusive, doutrinados, né, ainda na Constituição passada e no próprio Código Civil passado, que ainda aplicam essa ideia. E a Constituição ela rompeu com isso. Então, nós procuramos trilhar no Judiciário uma possibilidade, né, de você romper com esses obstáculos. Então, em 2013, nós entramos com uma ação muito importante aqui no Mato Grosso do Sul. Eu sempre falo dele porque é uma ação que foi feita contra o leilão da resistência, que à época os fazendeiros da região, os sindicatos rurais, organizaram um leilão para angariar fundos para constituir uma milícia privada. E essa milícia iria fazer as seguranças das fazendas, enfim, e promover despejos, né? E diante da ausência do MPF, da FUNAI, nós ingressamos com uma ação em nome, né, do Conselho do Povo Terena e da Atiguaçu Kaiowá Guarani. Então, foi uma primeira ação, né, em nome próprio, defendendo o direito próprio, representado por advogado próprio, né? Isso para nós foi muito paradigmático. O primeiro aspecto foi isso, a presença da organização indígena no judiciário. E tinha um outro desafio, né? Tanto o Conselho do Povo Terena quanto a Atiguaçu não são organizações constituídas nos termos da legislação civil, né? São organizações tradicionais, não tem estatuto, não tem CNPJ, não tem presidente, como diziam os fazendeiros, né? É uma organização criminosa, como eles diziam. Depois ficamos sabendo que também éramos comunistas, né? Agora nos acusam de comunistas. Mas na época já éramos criminosos. E o magistrado enfrentou, né, essa questão, porque para nós está muito claro que a Constituição Federal, ao reconhecer a legitimidade, no artigo 232, do índio, sua comunidade, organização, para estar em juízo, e combinado com o artigo 231, que reconhece as formas próprias de organização, para nós está muito claro. Sobreveio decisão, tanto o juízo de primeira instância quanto esse tema chegou ao TRF3, o TRF3 enfrentou, né? E eles assentaram o entendimento, ainda que tivesse um índio no polo, né, ativo ali da demanda, ele teria a legitimidade extraordinária, né, para defender ali um direito coletivo. Então, isso foi uma primeira experiência local que nós tivemos, e foi muito interessante, porque reafirmou, né, de lá para cá o Conselho Terena e Atiguaçu participaram de outras ações importantes. E experiência também muito parecida foi ano passado, já a nível nacional, diante já do contexto da pandemia, quando, por meio da APIB, que é a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, nós ingressamos com uma ADPF no Supremo Tribunal Federal.
E era a mesma questão. Primeiro, porque a PIB não é constituída, né, nos termos da legislação civil. Não tem estatuto, não tem CNPJ, não tem presidente, né? E o outro desafio é que, mesmo se estivesse, o artigo, salvo engano, 103 da Constituição Federal não concede, né, organização indígena como tendo legitimidade para atuar nisso que nós chamamos de jurisdição constitucional, né? Que é a possibilidade de você ir diretamente ao Supremo por meio de ADPF, ADI e outras ações constitucionais. Então, nós tivemos esse desafio e fomos muito felizes, né, em conseguir uma decisão do ministro Barroso, que foi referendado pelo Supremo, pelo plenário, em que reconheceu a legitimidade da PIB, né, primeiro, enquanto organização indígena, né, de âmbito nacional, e segundo, a legitimidade para atuar, né, para propor a presente ação. O ministro até fala que não se pode exigir dos índios, né, que os mesmos se façam representar da mesma forma, né, que os não índios se fazem representar, né? Então ele coloca ali, enquadra a PIB como se fosse uma entidade de classe, mas não uma entidade de classe no sentido profissional ou econômico, mas a partir de uma organização indígena, né, respeitando ali a sua especificidade cultural. Então, a gente já dizia, né, que, de fato, essas organizações, muito embora elas não tenham estatuto, nem CNPJ, nem presidente, elas existem, né, de fato e de direito. De fato, porque estão aí, a todo momento, representando e defendendo, né? Tem um conjunto de lideranças. E de direito, porque o próprio texto constitucional já outorgou, né, essa capacidade, essa legitimidade, né? Então, a gente até falava que a personalidade, né, jurídica dessas organizações indígenas, elas irradia do próprio texto constitucional. E o ministro Barroso, ele até conclui o seguinte: o fato de a PIB não estar constituída como pessoa jurídica não é impeditivo ao reconhecimento de sua representatividade. Não se pode pretender que tais povos se organizem do mesmo modo que nós nos organizamos. Assegurar o respeito aos seus costumes e instituições significa respeitar os meios pelos quais articulam a sua representação à luz da sua cultura. Então, isso foi referendado. Então, nesse primeiro aspecto da minha fala, eu queria trazer essa trajetória, né, que nós percorremos no sentido de garantir o protagonismo indígena e garantir a representatividade dos povos indígenas e romper de vez com essa visão colonial e tutelar que existia. É claro que existem ainda muitos desafios, mas eu acredito que esses dois exemplos que eu dei, um em âmbito regional, na Justiça Federal, e outro já no âmbito do Supremo Tribunal Federal, possam trazer bem, né, esses aspectos. Inclusive, depois dessa DPF, a PIB ingressou com a sua primeira ADI, né, a sua primeira ação direta de inconstitucionalidade, e onde teve, né, a liminar deferida. Foi uma ADI que questionou uma lei que foi gestada agora no período da pandemia, e no último momento da sua aprovação, o Centrão logrou êxito em incluir um parágrafo que permitiu a permanência e o ingresso, né, de missões religiosas em terras indígenas com presença de povos isolados. Diante desse fato, a PIB entrou com sua primeira ADI, já usando da sua legitimidade para atuar na jurisdição constitucional, e ontem nós tivemos uma cautelar parcialmente deferida, né, pelo ministro Barroso. Então, isso para nós é fundamental, porque tem ali a presença dos povos indígenas,
tem ali a prática, né, da advocacia indígena, e sempre a gente trazendo essas questões de superar dicotomias coloniais, que é muito presente no judiciário. A nossa luta atual é, sem dúvida, em torno do marco temporal. Vocês devem ter visto falar, estava tendo um julgamento muito importante, ele foi interrompido por conta de um pedido de vista do ministro Alexandre de Moraes, né? Mas esse processo, para nós, ele já é paradigmático, e nós já estamos falando dele há pelo menos 4 anos. Assim que ele chegou no Supremo e teve repercussão geral reconhecida, nós elegemos ele como um caso importante, tanto é que o número muito grande de amicus curiae favoráveis a nós é bem maior, né? A outra parte, ela foi se dar conta do quanto esse processo era importante muito recentemente, pelo menos nos últimos 10, 12 meses, que eles começaram a pedir ingresso, até porque eles apostavam muito no legislativo, né, de instituir o marco temporal pela via legislativa. Mas lá não foi possível ainda, diante da forte mobilização dos povos indígenas, todas as vezes que o PL 490, que é de 2007, é pautado. Então, nós estamos aguardando o retorno desse recurso extraordinário 10.17.367, e que o pano de fundo dele é a posse, né? A posse indígena sobre seus territórios. E a dificuldade muito grande do judiciário compreender que a posse exercida pelos povos indígenas sobre seus territórios é uma posse diferenciada, né? Muitos até espalham fake news, dizendo que os povos indígenas estão querendo reivindicar Copacabana, né, ou extintos aldeamentos. Não. Ali tem uma discussão muito maior, que é a questão da tradicionalidade, né, que o conceito de tradicionalidade não comporta requisitos temporais, e o modo como você se relaciona com o seu território não é o mesmo modo que o não indígena se relaciona com a sua terra, com a sua propriedade, com o seu apartamento, né? Então, quando se quer aplicar o marco temporal, ao mesmo tempo você quer inviabilizar, lógico, a demarcação de terras indígenas, dar segurança jurídica aos processos de apropriação indevida de terras indígenas e, portanto, dar segurança jurídica aos interesses políticos e econômicos que recaem sobre esses territórios, mas, ao mesmo tempo, você quer construir uma tese, uma teoria jurídica capaz de aniquilar, né, da interpretação do texto constitucional, essa forma própria de se relacionar com o seu território. Isso porque o texto constitucional é muito claro ao reconhecer esse direito, né? E o marco temporal é uma interpretação forçada do texto constitucional. Então, a gente tem travado uma das maiores lutas que nós temos travado, sem dúvida, e está sendo no Supremo Tribunal Federal, envolve muitos interesses do agronegócio, mineração em terras indígenas, e muitos interesses econômicos, né? E também envolve aí você inviabilizar a demarcação de terras indígenas que ainda nem iniciaram, né, como comunidades que estão ainda acampadas em beiras de estradas e fundos de fazenda, aguardando o início do processo de demarcação de seus territórios. Então, eu acho que algumas questões que o Marco Antônio trouxe, eu acho que elas persistem na minha fala, né, a questão da importância do território, isso né, para os povos originários, mas também para as comunidades tradicionais. A questão dos interesses políticos e econômicos sempre estão presentes, né, sobre esses territórios. A ausência de participação, né, ele citou ali a questão do acordo, mas no nosso caso, dos povos indígenas, também essa ausência da presença indígena nos processos, né? Então, quando eu dou esses exemplos de incidir judicialmente, quer dizer, suprir. Não é só porque a FUNAI ou a União está presente no processo que os nossos interesses já estão representados. Isso é importante sempre ter atenção. E também a falta de consulta,
né, e consentimento prévio, livre e informado. Tudo isso eu acho que são coisas que são categorias que estão sempre presentes na questão da prática da advocacia popular, e nós estamos falando aqui da prática da advocacia indígena, que está muito atrelada, né, à advocacia popular, mas no nosso caso eu acho que tem um adendo a mais, que são a questão cultural, né, da especificidade cultural, do diálogo intercultural que se faz necessário, mas são coisas que são compatíveis. Então, acho que com essas palavras iniciais, eu gostaria de agradecer a possibilidade de estar falando com vocês e também fico à disposição para a gente dialogar depois. Obrigado. Muito obrigado, Eloy. Então, agora, Marina, pode ficar à vontade para a explanação. Obrigada. Boa tarde a todos e todas. Também agradecer o convite aí do Najup, especialmente da Mariana, por estar aqui nesse debate, fazendo essa troca aí com vocês, que é sempre muito importante, né? Que também é o momento da gente juntar as forças, digamos assim, para enfrentar, né, o inimigo que é de todos aí, comum. Bom, fiquei pensando também como que abordar esse tema aqui, principalmente falando sobre o direito à terra e território, né, que é o tema que está colocado aqui para nós. E eu acho que vai muito na linha, né, do que os companheiros colocaram anteriormente, tanto do Marco Antônio quanto do Eloy. Eu acho que nós estamos, de fato, no mesmo caminho, assim, né? Não tem como a gente falar do direito à terra, ao território, sem conectar com o tema da questão agrária, né? E sem conectar também o vínculo, a ligação que esse tema tem com a conjuntura, com o momento que a gente está vivendo, né, no Brasil. Tanto que no Rio de Janeiro, né, como o caso de Minas Gerais, trazido pelo Marco Antônio, né, com as mineradoras, ou com o tema da disputa também dos territórios indígenas no Brasil todo, né? Então, digamos assim, acho que nos une aí, para além do projeto, o inimigo, digamos assim, o inimigo que é comum, né? Então, no nosso caso, digamos, da luta pela terra, pela reforma agrária, né? Está muito vinculado, principalmente na nossa análise, assim, a essas crises que nós estamos vivendo agora na sociedade, né? Então, você não tem como falar de questão agrária, falar sobre direito à terra e território, sem vincular a crise econômica, política, social, de saúde pública, a crise ecológica que a gente está vivendo hoje no Brasil e no mundo, né? E também com essa questão da diminuição dos direitos da classe trabalhadora, junto com um retrocesso muito forte, né, diminuição e retrocesso das políticas de reforma agrária, das políticas de fortalecimento da agricultura familiar camponesa e assim também da defesa dos territórios, né, seja dos assentamentos, dos quilombolas, das terras indígenas, das comunidades como um todo. E isso está vinculado também, né, a esse aumento das disputas dos bens da natureza por algumas empresas, por poucas empresas, pelo capital, digamos assim, que estão se articulando aí em torno do agronegócio, do hidronegócio e também do mineral negócios, né? Eu acho que essa disputa, digamos assim, que eles estão nessa corrida, né, em se apropriar dos bens da natureza para aumentar os lucros deles, né? Então, se apropriar da terra, se apropriar da água, das sementes, das florestas, da biodiversidade como um todo, né? Eu acho que coloca aí, né, no centro das nossas lutas, né? Então, digamos assim, tanto as lutas por terra, por território, a resistência, né, das comunidades, dos povos que estão em luta, digamos assim, no campo, ela é diretamente vinculada, linkada, né, com o poder que poucas empresas estão tendo, o poder que
essas empresas estão vinculadas no agro, no hidro e no mineral negócios hoje no país todo, né? E eu acho que aí está colocado, né, a questão da disputa da Amazônia, das terras indígenas, né, acho que não ao marco temporal, né, deixar aqui como nossa também questão. E essa questão do aumento da concentração da terra, né, assim que, segundo os dados do IBGE, do último censo agropecuário, 1% de proprietários detém 46% das terras agricultáveis no Brasil, né? E aí trazendo um pouco, digamos assim, mais para a realidade aqui do estado do Rio de Janeiro, apesar do estado do Rio ter tantas belezas naturais, etc., tem, né, muitas florestas, praias, enfim, áreas muito bonitas, mas também não difere dessa realidade a nível nacional, digamos assim, tanto a nível da concentração da terra, né, da degradação ambiental, da exploração da força de trabalho no campo, né, se pegar Campos dos Goytacazes em 2009, né, 2009, agora há pouco, né, digamos, Campos está a 4 horas da capital cultural do Brasil, né? 4 horas do Rio de Janeiro, e foi tida como um município que concentrava o maior número de trabalhadores análogos à escravidão. Então, é um estado que mantém e que tem muito forte todas essas contradições, digamos assim, né? Todos esses elementos que a gente está colocando assim que dessa disputa como um todo. Por outro lado, também, o tanto de terra que tem concentrada no Estado, pouquíssima destinada para a produção de comida, né, para a produção de alimentos, digamos assim. Então, a terra também, né, como tratada como um elemento assim da disputa do capital como um todo. Bom, e nesse sentido, digamos assim, que o MST se organiza, a luta, né? Então, a nível nacional, desde a final da década de 70, início da década de 80, e aqui no estado do Rio de Janeiro, meados da década de 90, completando agora aí 25 anos, né? Então, e nesse sentido, digamos assim, que o MST coloca como objetivos de luta pela terra, pela reforma agrária, e do último período, do último congresso nosso, né, 2014, então, luta pela reforma agrária popular, né, que a gente avançou um pouco também nesse conceito, digamos assim, de que dentro desse contexto, né, da política, da opção política, das raízes que tem o latifúndio e agora o agronegócio mais de forma moderna, digamos assim, organizando, né, o latifúndio, não tem espaço para uma reforma agrária dos moldes mais clássicos, né, assim, só de divisão da terra e tal. Então, também nesse sentido de valorizar também as lutas e as conquistas que nós tivemos nesses quase 40 anos, digamos assim, de organização e de lutas, né? Então, bom, nossos objetivos sistematizamos, digamos assim, na luta pela terra, na luta pela reforma agrária popular e na luta por transformações sociais, né? Pensando de que é necessário a gente construir uma sociedade mais justa, mais igualitária, mais fraterna, não só para o sem terra, não só para os povos que vivem e trabalham no campo, mas para o conjunto dos trabalhadores. E, nesse sentido, nossas reivindicações, digamos assim, né, concretas, estão em torno, digamos assim, da terra e do trabalho, né? Então, digamos, ocupar a terra que não cumpre a função social de acordo com a Constituição Federal, mas não para transformá-la só em minifúndios, digamos assim, né? Mas para dar função social, de fato, àquela terra. Então, do nosso ponto de vista, utilizar esta terra, né, para trabalho, para prioritariamente produção de alimentos, e daí, nesse sentido, também a gente tem avançado bastante no último período, digamos, de produzir alimentos saudáveis, né? Então,
em torno da agroecologia e etc. Também de proteger a natureza, a água e a biodiversidade, né? As terras que são destinadas para a reforma agrária são, digamos assim, o que tem de pior, né, no sentido de degradação, de contaminação dos mananciais de água, de utilização de fogo e assim por diante, né? Então, nosso trabalho tem que ser no sentido de recuperar essa terra, né, e trabalhar no sentido da preservação e etc. E no sentido mais geral da gente garantir também condições de vida digna para todo o povo do campo, né? Então aí trabalhando também essa questão das moradias, da educação, da construção de novos valores, né? De através da organização construir um processo também de participação democrática, ou seja, a partir da experiência concreta da organização, você ir moldando, meio que criando, digamos assim, experiências de sociedade diferentes dessa que nós vivemos, né? Então, é como que ir experimentando no dia a dia, através da nossa prática, aquilo que nós queremos de fato, né? E aqui no estado do Rio de Janeiro também tem essa questão de que nós temos uma grande concentração da população urbana, né? Então, também, segundo os últimos dados do Censo Agropecuário aí do IBGE, 96% da população é urbana, né? Então, nós temos 4% da população no mundo rural aqui no estado. E isso também entra, digamos assim, nesse sentido de camuflar um pouco essa realidade, né? Que não se difere muito e que ela tem as suas especificidades até mais fortes aqui, nesse sentido, no campo, na questão agrária, no campo, no rural do Rio de Janeiro, né? Também aqui nós temos esse elemento de ter muito forte as usinas de cana-de-açúcar falida, né, que tem um histórico muito grande de exploração da força do trabalho. E eu acho que esse exemplo, né, de 2009, Campos ser a cidade do Brasil que mais concentra trabalhadores análogos à escravidão, ela é fruto também, decorrência disso, né, também da exploração, digamos, das usinas canavieiras, daquelas que funcionam, né, mas também daquelas que já estão meio falidas, digamos assim, que trazem esse histórico aí, né, de trabalho. Um grande exemplo aqui é a usina Cambaíba, que também está em Campos, né, na região norte do estado, que tem um histórico assim muito forte, né, de exploração, de degradação ambiental, e tem também esse histórico, né, que condiz, digamos assim, que dialoga com o geral, né, da organização, da luta dos trabalhadores no Brasil, que foi palco de incineração de militantes que atuavam no período da ditadura militar, né? Então, ainda está lá, né, digamos assim, os fornos são também parte das reivindicações do MST, no sentido da gente fazer um memorial da luta dos trabalhadores lá. Então, não é uma pauta, digamos assim, que não é só do MST, mas que nós entendemos do conjunto, né, da classe trabalhadora aqui do estado. E a Cambaíba é hoje, digamos assim, um dos principais focos de disputa, né, de terra e território, para além disso, né, da disputa ideológica também que nós estamos vivendo nesse período aí com o bolsonarismo, né, porque aí é uma dos focos de atuação em que o próprio superintendente do INCRA vai pessoalmente, vai armado, vai com Polícia Federal, no sentido de ameaçar as famílias, de dividir, de mentir, de pregar uma porção de peças aí para o nosso povo, né? E é ali palco de mais de 20 anos de lutas, de disputas, de resistência, de parte de conquistas, de perdas também, né? Mas que nós acreditamos ser ainda, né, que o nosso povo vai continuar resistindo e que a gente vai ainda obter conquistas gerais assim para o conjunto da nossa
organização ali. Hoje, nesses 25 anos do MST no Rio de Janeiro, foram realizadas mais de 60 ocupações, né, no estado todo, no sentido de organizar os trabalhadores, de ocupar as terras que não cumprem a função social, de pressionar o Estado, os governos, no sentido de desapropriar a terra, transformar em assentamentos, em comunidades, então, com esses novos projetos, digamos assim, né? E nós temos em torno de 25 assentamentos, né, no Estado, com uma média aí de 4 mil famílias aí a nível estadual, digamos assim, que já conquistaram a terra, passando por esse processo aí de organização, né? E hoje, digamos, nós temos colocado alguns desafios para a questão da luta pela terra, do fortalecimento da agricultura familiar camponesa no conjunto do Estado, e que eu acho que esses desafios, eles dialogam também com o conjunto, né, dos estudantes, das forças populares, digamos assim, organizadas, articuladas como um todo, que eu acho que quero socializar também alguns elementos desses desafios, porque eu acho que também é importante que vocês possam até ajudar a gente a pensar, a construir, né, um pouco desses desafios que estão colocados. Nós temos debatido, então, principalmente vinculando, né, a essa conjuntura que nós estamos, né, de disputa, tanto no estado do Rio como a nível nacional, e pensando também da gente passar por esse momento, né, que nós estamos chamando de resistência ativa, né? Chegamos até aqui, estamos vivos, com muitas perdas, com muitas dificuldades, com muitas tristezas, mas estamos vivos, né? Como pessoas, como organizações, como articulação dos trabalhadores, enfim. Então, que a gente tem que também pensar para frente, digamos assim, passando esse período, o que nós podemos ir no sentido de ir construindo, né? Também políticas em relação ao fortalecimento. Então, nós temos conversado que nós temos um desafio de construir um programa agrário para o estado do Rio de Janeiro, em que a gente possa pensar ou colocar ou como desenvolver o rural desde a gestão da terra, né, com ações estratégicas contra-hegemônicas que sejam diferentes dessas que o agronegócio quer, que o hidro e o mineral negócios querem e tem muito poder para isso, né? E pensar dentro disso também o direito social, individual, coletivo, dando prioridade aí para a produção de alimentos também com esse viés ambiental, né? Então, como é que a gente vai garantindo desenvolvimento econômico, trabalho e renda, também com a proteção, recuperação da natureza e da biodiversidade como um todo também no estado do Rio de Janeiro, né? Nesse sentido, então, de pensar esse projeto, né, que para fortalecer a agricultura familiar camponesa, para fortalecer os territórios conquistados nossos, né, seja dos camponeses, dos assentamentos, dos quilombolas, das áreas indígenas, né, como é que a gente vai fortalecendo esse processo. Então, alguns elementos, digamos, que nós achamos que é importante a gente ressaltar ou organizar, pensar coletivamente como é que nós vamos dando passos para frente com isso, né? Então, um tema é em relação à propriedade da terra e a função social da terra no Estado, né? A partir disso, como é que a gente pode pensar um projeto em que a gente subordina a propriedade da terra à função social, né? Ou seja, que todos os setores da sociedade, né, que a gente possa pressionar também os poderes públicos, estadual, federal, a dar prioridade, digamos assim, à função social da terra, né, de acordo com a Constituição Federal, seja na questão da produção, do trabalho, do meio ambiente e etc. E assim, como que a gente faz também um levantamento das áreas públicas, das terras públicas do Estado, que podem ser também destinadas para a reforma agrária, né?
um levantamento também de como que, dentro desse levantamento, como é que a gente vai defender, né, criando instrumentos de defesa, digamos assim, das terras indígenas, quilombolas, dos assentamentos, das comunidades de pequenos agricultores, da agricultura familiar camponesa no estado como um todo. Segundo elemento, dialogando, digamos assim, com a construção desse projeto, desse programa agrário, sei lá, o apelido que a gente pode dar para isso, né? Eu acho que programa agrário fica melhor, em relação à questão da produção, né? Porque, assim, há uma insegurança alimentar como um todo no estado do Rio de Janeiro, a grande maioria da produção de alimentos que se consome aqui não é do estado do Rio, mas o que se produz aqui, né, nas regiões onde tem maior tradição de produção de alimentos aqui, tem uma utilização de venenos, de agrotóxicos muito forte, né? Então, como é que a gente olha para isso, para a questão da produção da comida no estado, que seja baseado numa outra matriz de tecnologia, né? Que não seja do uso dos venenos, do uso dos agrotóxicos, mas como que a gente vai passando, digamos assim, para essa questão da produção de alimentos saudáveis, que é o nosso programa já interno, né? Assim, como é que a gente vai fortalecendo com capacitação, né, com tecnologias, para passar desse modo mais tradicional para a agroecologia, de fato, né? Então, como é que nós vamos trabalhando, de fato, para a produção de alimentos sem venenos, orgânicos, agroecológicos, né, para que os trabalhadores da cidade também possam ter acesso a comida saudável, barata, com fartura e etc., né? Outro elemento, acho que está diretamente vinculado a essa questão da recuperação e da preservação da natureza, né? Eu acho que aqui só um exemplo, no último ano, no início do ano passado, o MST organizou um programa de plantio de 100 milhões de árvores nos próximos 10 anos, né? Então, no Brasil. Então, como que também nas regiões, e daí pegando aqui no estado também, a gente pode organizar, né, esse programa coletivamente, junto, digamos assim, né? E isso um exemplo, né? A produção de árvores, porque podem ser realizadas outras várias iniciativas, né, através das secretarias agrárias nos municípios, com produção de viveiros de mudas de árvores, dando prioridade para as árvores com biomas das regiões frutíferas e assim por diante, né? Então, acho que aí dá para a gente pensar uma série de questões também. E aí, inclusive, dá para relacionar, que nós temos feito aí no último período, ações de solidariedade, de fortalecimento das áreas, a exemplo do Oswaldo de Oliveira, aqui em Macaé, né, que é um projeto de desenvolvimento sustentável, também um PDS, não é um PDA, um Programa de Desenvolvimento Agrário, que é mais a tradição do INCRA realizar, né? Então, aí acho que dá para a gente fazer várias coisas, né, envolvendo assim, setores da sociedade, estudantes e assim por diante. Outro elemento importantíssimo está vinculado à questão da comercialização dos produtos, dos alimentos, e aqui para nós temos uma experiência já de praticamente 15 anos da Feira Estadual da Reforma Agrária, né, que nos últimos anos, após o assassinato do companheiro Cícero, foi homenageado, né, com o nome da feira, porque ele sempre foi um entusiasta de organizar, de pensar a feira e etc. Então, como que a gente organiza também, né, potencializa feiras estaduais da reforma agrária, mas também vinculando com feiras nos municípios, nas regiões, né, nos locais onde tem maior circulação de trabalhadores e assim por diante. Outro elemento importante é a questão da educação do campo, né? Aqui no estado do Rio de Janeiro nós temos em torno de 108 escolas do campo que estão aí assim abandonadas, né? Então, desde a formação de professores, né, acesso da juventude, etc. Como é que a gente prioriza isso? E, por último,
por último, dos elementos, claro que tem outros vários, digamos assim, que a gente teria que ir pautando e priorizando, mas só colocando aqui, assim, alguns que eu acho que dá para nós ter como prioridade, assim, e pensar o conjunto, digamos, desse desenvolvimento do campo, né, como um todo do estado do Rio de Janeiro, com prioridade para essa questão da terra e dos territórios, né, dos camponeses, indígenas, quilombolas e assim por diante. Então, nesse último exemplo que eu queria dar, que seria importantíssimo a gente também ter um olhar mais carinhoso, digamos, ou mais atencioso, para os instrumentos operacionais desse programa agrário, da questão agrária, que dialoga com isso, né? Então, o INCRA, por exemplo, que é o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, que tem a responsabilidade, né, pelos processos de reforma agrária, vistoria das áreas, desapropriações, constituição dos assentamentos, etc. Hoje, se a gente for olhar o INCRA aqui do estado do Rio, dá vontade de correr 3 dias sem olhar para trás, né? Porque assim, é um instrumento da não reforma agrária, é um instrumento de operar as políticas contra a reforma agrária, dos entulhos autoritários agrários que estão aí. Mas nós queremos olhar na perspectiva de, a médio prazo, poder transformar esse órgão, né? Assim, como é que a gente fortalece esse órgão com recursos, com técnicos, né? Então, acho que todo esse processo de formação é importante. O próprio ITERJ, né, o Instituto de Terras do Estado do Rio de Janeiro, que atua tanto no campo como também em áreas urbanas, né? Como é que a gente também fortalece Secretaria Estadual e Municipais de Agricultura, né? Pensando também todo esse processo formativo, né? Da visão que os engenheiros agrônomos têm, veterinários, etc. Porque uma coisa é você querer que uma unidade camponesa da agricultura familiar produza de forma agroecológica e chega lá o técnico da Secretaria de Agricultura com o pacote do veneno, né? Então, assim, tudo isso tem que ser revisto, pensado. Bom, nesse sentido, a própria Emater e eu diria também a SEASA, né? Como é que a gente também tem um olhar prioritário, digamos assim, para esses instrumentos que lá na ponta quem dialoga diretamente, quem opera as políticas públicas, quem está no contato direto, né, com a agricultura familiar camponesa, com os territórios em resistência e assim por diante. Acho que isso, por enquanto, espero que a gente possa aprofundar aqui o debate. Achei muito importante também os elementos do Eloy e do Marco Antônio, eu acho que eles reforçam, né, esse sentido que a gente está no mesmo barco, digamos assim, temos os mesmos inimigos aí e fortalezas, digamos assim, das lutas, né? Mas eu queria deixar como um desafio imediato, digamos assim, para esse processo de formação de vocês, deixar um convite, né, para vocês conhecerem o processo como um todo e fazer uma visita, né, pode-se dizer até uma visita de conhecimento e, ao mesmo tempo, uma visita solidária ao acampamento Cícero Guedes, que está lá em Campos, lá nas terras da usina Cambaíba, né, que eu acho que é um processo, assim, digo processo jurídico, técnico, eu acho que hoje é dos mais, ou mais, se não é o mais importante, está na lista dos mais importantes, digamos assim, da luta política, da luta pela terra, da luta ideológica, né? E eu acho que aquilo ali essa área, né? Essa luta do acampamento Cícero Guedes é uma luta que tem que ser, de fato, assumida por todos, né? No sentido de defender, de estar junto e de conquistar aquela terra e de construir ali também um projeto de assentamento que seja, de fato, para a classe trabalhadora e para o povo do estado do Rio de Janeiro. Obrigada. Muito obrigada, Marina, pelas palavras. A gente queria
também ler um poema que achamos aqui muito a ver com o tema, e depois a gente abre para perguntas, debate. Assim, a terra se converte em causa, a liberdade se converte em sonho, o grito forte se converte em guerra e o povo todo segue um só caminho, na trilha estreita, plantando o futuro. Que a noite escura da dor e da morte passe ligeira, que o som dos nossos hinos anime nossas consciências e que a luta redima nossa pobreza, que o amanhecer nos encontre sorridentes, festejando a nossa liberdade.